mais. Ao vivo, está em Outeiro, manhã sangrenta por lá. Um homicídio registrado logo nas primeiras horas do dia. Pedro, quem é a vítima? A polícia já sabe? Oi, Amanda, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Fala nessa sexta-feira. Pois é, um homem ainda não foi identificado. Ele agora está, infelizmente, morto. O caso foi registrado por volta de 4 horas da madrugada. Possivelmente, ele estaria arrombando casas aqui, de acordo com a polícia militar. E pessoas teriam ido atrás dele. Ele foi esfaqueado, está com várias perfurações pelo corpo. A polícia, nesse momento, fazendo, de fato, a administração da área, 26º Batalhão, e a polícia científica analisando o corpo dessa vítima. Ele, como a gente já disse aqui, não foi identificado, é um homem que tem por volta de 30 anos, moreno, que estaria nessa região arrombando residências. Pessoas teriam ido atrás dele, ele com várias perfurações, possivelmente de faca. Nesse momento, então, a perícia fazendo toda essa análise no corpo dele, inclusive aqui, a gente não vai mostrar, mas tem um rastro de sangue na Rua Amoras. Os moradores, eles preferiram não falar nada, tentei falar com alguns, eles não quiseram gravar entrevista, também disseram que não ouviram nenhum barulho, somente por volta de 6 horas da manhã, quando alguns saíram para ir ao trabalho, viram o corpo desse homem e imediatamente acionaram a polícia militar. A gente está nessa rua que é bem tranquila, bem calma, uma rua que não tem asfalto, poucos veículos passam por aqui, então a polícia acredita que os assassinos se aproveitaram dessa tranquilidade para matarem esse homem que ainda não foi identificado. Amanda, tem uma pergunta? Ô Pedro, essa vítima era conhecida aí dos outros moradores? Morava pela área? Não, Amanda, ninguém reconheceu ele por aqui. As pessoas não reconheceram esse homem. Ele está bem na frente de uma das residências aqui dessa via. E aí os moradores disseram que não reconhecem ele por essa região. Até o momento ele não foi identificado, estava sem nenhum documento, sem nenhum pertence. Somente esse rastro de sangue pelo local, ele que não resistiu e acabou morrendo bem nesse ponto onde estão os peritos fazendo análise no corpo dessa vítima. A Polícia Militar também está por aqui, 26º Batalhão, primeira equipe a chegar no local. Sargento, o senhor consegue falar com a gente? Estamos ao vivo no Fala Pará a respeito dessa situação. Quais informações que o senhor teve logo ao chegar no fato? Ok, né? É que por volta das 4h40, o senhor pagou uma ocorrência para esta BTR 2605 na Rua Amoras, que é essa aqui. Na Rua Amoras, de esfaqueamento, né, de um possível esfaqueamento do indivíduo. Foi feito o deslocamento até o local e foi constatado o nacional desacordado, estendido no chão. E que, em seguida, o SAMU, o BS-109, condutor socorrista Denilson Barros, por volta das 5h45, veio até o local e constatou o óbito da vítima, até então sem identificação. Mas é o que chegou de informação, o cabo até falou com a gente aqui que ele supostamente estaria arrombando residências. Isso é uma análise que a Polícia Civil também vai fazer, o caso fica agora com os investigadores. É isso mesmo, é isso mesmo. Quer dizer, as informações até então que a gente tem é apenas estas preliminares, né? E essas, acredito que é a Civil que vai aprofundar essas maiores informações, né? No momento que vocês falaram com os moradores, eles já passaram o que para vocês? Pois é, não, a gente só tem essas informações realmente preliminares do corpo estendido no chão e vai ser coletado. A gente está também coletando maiores informações, né, do fato. Tá certo. Obrigado pelas informações. Amanda, você tem uma pergunta? Ô Pedro, eu ia perguntar se a polícia já tem informações de como este suspeito ou suspeitos chegaram, se estariam a pé, de moto, de bicicleta. A polícia já tem essa informação? Não, Amanda, isso ainda é um mistério. Câmeras de segurança serão analisadas. Eu observo por aqui, estou olhando as casas, ainda não vi nenhum circuito, tá? Mas a polícia vai fazer esse trabalho minucioso para tentar identificar alguma câmera de segurança para saber exatamente
como esse assassinato aconteceu. O que a gente já sabe nesse primeiro momento é que ele estava nessa via. Nesse ponto a gente observa um rastro de sangue, ele caindo na frente dessa casa, foi esfaqueado por pessoas que a gente ainda não sabe quem são. A polícia fazendo então todo esse trabalho. Eu não observo aqui agentes da civil, tá? Somente polícia científica, mas acredito que os investigadores irão se aproximar nos próximos minutos ou próximas horas para colher essas informações com quem mora na região. Eu estou observando aqui, viu, Siqueira, que o pessoal da remoção já está fazendo o trabalho, a retirada do corpo desse homem, e um pouco mais lá na frente, a perita que está conversando com os moradores, andando pela região. Observo que ela acabou de entrar numa casa ali também, colhendo então esse conteúdo para saber exatamente o que aconteceu por aqui. Porque tudo isso ainda é um grande mistério. Afinal, imagina você acordar quando você vai para o trabalho de manhã cedo e se deparar com um corpo bem na frente da sua casa. Polícia então acionada e agora a civil fazendo toda a análise e levantamento de informações para saber o que aconteceu nesse ponto. Aqui a gente acompanha então a remoção acontecendo, o corpo vai ser levado para a polícia científica e agora o trabalho também de identificação para saber quem é essa vítima, para, de fato, identificar essa pessoa que estava sem nenhum documento, sem nenhum pertence, somente essas perfurações pelo corpo. Até tentei aqui conversar na comunidade, com os moradores, mas eles preferem não gravar a entrevista, disseram que não tem nenhuma informação, que somente logo cedo eles identificaram o corpo desse homem de aproximadamente 30 anos, já sem vida, na rua Amoras, no distrito de Outeiro. Vou conversar com a equipe de peritos, eles estão mais lá na frente, na volta deles. Já vou tentar abordar para saber quantas perfurações e exatamente aonde. Pelo ponto que eu estava, logo quando a gente chegou, eu vi que no corpo tinham perfurações na cabeça, na perna e também no tronco, mas isso tudo vai ser ainda analisado minuciosamente dentro do Instituto Médico Legal. Aqui você observa a viatura do 26º Batalhão fazendo a administração, policiamento na área. Também observo lá na frente, vou até tentar andar mais um pouco, vamos tentar chegar lá, Siqueira, que o pessoal do Instituto Médico Legal está conversando ali com os moradores, pegando então essas informações, a gente passando aqui exatamente pelo local onde estava o corpo desse homem que morreu por volta de 4h30 da manhã. Os moradores, eles disseram que não ouviram muitos barulhos, não ouviram nada no momento em que isso aconteceu. Afinal, estava todo mundo dormindo, todo mundo descansando, eles não perceberam isso, mas somente no momento em que acordaram, identificaram o corpo desse homem moreno, caído ao chão aqui na Rua Amoras. Observo outros rastros de sangue aqui, tá? Do outro lado do local onde o corpo foi encontrado, ou seja, situação bem complicada, uma análise que vai ser bem minuciosa, perícia aqui tirando fotos do local do crime, para que, de fato, posteriormente essa análise seja feita, para que eles consigam estudar exatamente tudo o que aconteceu. Meu amigo, bom dia. O senhor consegue passar alguma informação, perfuração pelo corpo, de algo que já foi constatado nesse primeiro momento pela perícia? A gente está ao vivo no Fala Pará. Bom dia. Bom, a gente pode observar que ele foi esfaqueado aqui na Rua Almora, cerca de 80 metros onde ele foi encontrado. A gente encontrou mancha de sangue do tipo rastro, né? E o que justifica provavelmente esse tanto sangue é que ele teve 3 lesões, uma na cabeça e 2 na perna, e foi uma provavelmente na femoral, que é uma veia da perna onde ele teve essa lesão, que está justificando tanto sangue. Segundo informações, ele parece que ele teria furtado e a população atingido ele, né? E lá onde ele correu, e lá ele teve seu repouso final. Agora o que chama a atenção é que tem rastro de sangue nos 2 sentidos, né? O outro sentido a gente vai analisar ainda, mas aqui a gente vê que tem marca de pegada. Provavelmente foi o que ele está correndo. O outro eu não sei, talvez seja do sangue da faca, né? Que as pessoas que atingiram ele devem ter caído da faca, mas a gente vai analisar ainda lá.
Amanda, eu tô com um perito aqui. Você tem alguma pergunta? Tenho, eu queria saber se a arma usada aí pelo suspeito foi encontrada no local, Pedro. A arma usada pelo suspeito ou suspeitos foi encontrada no local? Não foi encontrada, mas pelo calibre, pelo tamanho da ferida incisa, é uma faca provavelmente essa de cortar pão. Não é um facão, nem teçado, nem foice. Foi uma lesão no tamanho de 3 a 5 centímetros. Bem característico de faca de cortar pão. Mas ele tem lesões contusas na cabeça, poucas, mas tem. Tipo pancada ou paulada. Mas o que realmente matou ele provavelmente foi a facada na perna esquerda. Pelo estado do corpo, já dá para saber que horas ele morreu? Ele não está com rigidez cadavérica, deve ser agora por volta de 5, 6 horas da manhã. 5 ou 6. Tá certo. O senhor chegou a ouvir algum morador? Eu vi vocês entrando aqui pela parte lateral aqui na direita. Chegaram a ouvir alguma pessoa, não? Não, a gente veio seguindo o rastro do sangue até o ponto de origem. Mas não falou com ninguém não, só com o policial mesmo. O ponto de origem é um pouco mais para lá. Entrando aqui nessa rua que é a Amora. Tá certo. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho para você. Vamos lá então, Siqueira. Vamos ver se a gente consegue se aproximar. A gente está ao vivo aqui no Fala, porque o perito acabou de dizer, você ouviu, que ele veio daqui, tá? Aqui pela direita. Os moradores estão muito assustados. Estou vendo aqui, acabei de olhar aqui nessa residência. O pessoal já se afasta, não quer dar muita informação. Afinal, uma situação bem complexa, bem complicada, né? Um corpo encontrado bem na frente dessas residências, desses imóveis. Ninguém sabe o que aconteceu. Amanda, estou te ouvindo, pode falar. Pedro, então existe até também a possibilidade dele não ter morrido na hora e ainda, até pela questão do rastro aí no local do crime, ter tentado pedir ajuda para algum morador. Essa é a possibilidade também que a perícia está estudando, Amanda, dele correr para esse ponto, pedir ajuda então para a comunidade, mas como a gente já citou aqui, tudo aconteceu durante a madrugada, ele morreu por volta de 5, 6 horas da manhã. Os moradores, até com medo, ficaram dentro de casa, não quiseram sair, mas quando viram mais segurança, fizeram isso e acionaram a polícia. Por aqui eu ainda vejo alguns rastros de sangue, evidentemente a gente não vai mostrar para você, mas essa rua, como você observa, ela é bem estreita. Possivelmente o caso teria acontecido aqui. Esse homem de aproximadamente 30 anos, moreno, ele passou por esse local até chegar aquele ponto onde mostramos para você no início da nossa entrada ao vivo. Ele morreu, ficou ali próximo daquele matagal. E o outro lado, onde tem as viaturas da polícia, do Instituto Médico Legal, também tem rastros de sangue. O perito disse que possivelmente esse rastro seria da faca ou dos materiais que foram usados para assassinar esse homem. Então, a perícia fazendo esse trabalho minucioso para saber o que aconteceu por aqui. Você viu também o perito com a foto, todo o registro sendo feito para que, de fato, o Instituto Médico Legal consiga entender a dinâmica desse homicídio. E, evidentemente, a Polícia Civil também está trabalhando para isso. Polícia Militar já saiu do local, o corpo já foi removido. Essas são as primeiras informações do que aconteceu com esse homem que morreu na Rua Moras, aqui no distrito de Outeiro, no início da manhã de hoje. É com você. Obrigada, Pedro. A gente trazendo as informações ao vivo, direto da Ilha de Outeiro. Mais uma execução na manhã desta sexta-feira. Um homem morto a facadas, perícia já no local e corpo sendo removido neste momento. Pedro Pessoa contando tudo em detalhes na nossa tela.